Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro de História e Formação dos Sistemas Jurídicos Contemporâneos. É isso aí, estamos chegando já na metade, né, mais ou menos, da nossa disciplina, mas acho que a gente está bem no meio do caminho, né? Já iniciando esse mês de abril. Vamos fazer, né, nessa aula de hoje o percurso de lembrar rapidamente o que a gente conversou na aula passada, certo? A gente já está trabalhando com o slide, né, do direito medieval, então fazer essa rememoração do que a gente falou na aula passada, certo? E hoje avançamos, né, acho que eu já entro no próximo slide, falando da transição da Idade Média para a Idade Moderna, enfim, e os sistemas jurídicos que vão se instituindo aí nessa configuração dessa região que a gente que acaba priorizando, né, na história, que é a questão da Europa Ocidental. Muito embora, né? E aí, então, vamos fazer esses dois grandes momentos, certo? Só lembrando, o que nós falamos na aula passada, né? A gente começou a trabalhar com a questão da Idade Média, lembrando que o recorte geográfico que a gente está utilizando é a Europa Ocidental, né? Já esclareci um pouco isso, né? A gente fica, às vezes, com a sensação de que em todo o mundo era feudalismo, o mesmo sistema em todos os lugares, mas isso é por conta da historiografia europeia, sobretudo francesa, que sempre foi predominante nos cursos de história do Brasil, nas aulas de história no Brasil, enfim, né? Sempre essa predominância desse olhar europeu, especialmente o olhar francês, né? Então, é como se eles estivessem escrevendo, de fato, acho que cada um escreve a partir da sua aldeia, né? E dá essa sensação de que aquela aldeia é a aldeia global. Talvez por terem sido os povos que mais estabeleceram a narrativa da história. A Europa sempre foi o umbigo do mundo, né, durante muito tempo, por conta dessa escrita. Esse ponto de observação sempre sobre os outros, né? E fez com que essa narrativa fosse sempre a narrativa se subordinava em relação às outras. Então, a gente menos sabe sobre a história da China, a história do Japão, a história da África. Né? O que a gente sabe, geralmente, é por esse olhar europeu. Né? Então, a gente precisa... isso, às vezes, não nos falam na escola, no ensino médio, nem... então, estou falando aqui, né, em algum momento, para a gente ter esse olhar, esse filtro, né, de que essas abordagens são sempre abordagens, ou na maioria das vezes, abordagens europeias. Então, a gente precisa estar atento e perceber que tem toda a escrita, por mais imparcial que ela seja, no desejo ou no intuito, ou ensinam a gente, né, que a gente tem que ser o mais imparcial possível, muitas vezes escorrega, né? A gente escorrega em análise de discurso, falam muito isso, né? Aonde a gente, às vezes, escorrega numa palavra que a gente coloca, numa expressão que utiliza, no que está meio que subentendido numa frase, e a gente acaba meio que colocando o nosso olhar, os nossos valores, né? Então, essa luta é uma luta constante para a gente tentar manter a imparcialidade. Então, nesse caso, a gente vai ver essa história da Europa Ocidental e, só lembrando, né, vou ser breve aqui nesse remember, né, digamos assim, da aula passada, né, que a predominância da Igreja Católica, né, enquanto unidade ideológica e espiritual, que acabou sendo e refletindo na questão jurídica.
Falei para vocês que nessa Europa ocidental a fragmentação territorial foi total. Okay? O sistema feudal marcou o quê? O esvaziamento das cidades, o fortalecimento da vida rural, né, nos campos e as grandes propriedades de terras, os senhores feudais, né, que eram o poder naquela região, em cada pequenas regiões aí, nessas micro-regiões. Então, de um império centralizado, que era o Império Romano, extenso, quase era o mundo conhecido, de repente, nessa região, ele ficou como se fosse uma colcha de retalhos. E cada um dos retalhos tinha um dono, tinha um senhor, tinha uma estrutura. E era como se fosse um país à parte, ou cidades-estado, como vimos lá e falamos e comentamos da Grécia, né? Da Grécia na Antiguidade, tá certo? Cada lugar tinha o seu senhor, que era o dono de tudo e, inclusive, o responsável pela aplicação da justiça. Nessa heterogeneidade administrativa política, uma instância, uma instituição religiosa, portanto, a gente pode pensar no caráter cultural, ela conseguia dar unidade em toda essa região. Pergunta do Enem, que vocês já estão anotando, né? A Daiane falou que está anotando, então anota aí, né? Uma das questões que explicam esse fortalecimento, essa unidade espiritual, pelo viés do espiritual, essa unidade cultural, que acaba também sendo econômica, política, social, é o fato do latim, que foi instituído lá pelo Império Romano, ser a língua oficial do cristianismo, catolicismo. Tá? Então, sobre essa base, né, permitiu que toda essa vasta região da chamada Europa Ocidental, né, aderisse a esse processo, a esse modelo espiritual, cultural da Igreja Católica. Né? E, com isso, ela foi conquistando também terras em todos os feudos, independente da língua local. O latim era uma segunda língua, né? Meio que obrigatória em todos os lugares, desde lá do Império Romano. Então, sobre esse assentamento, a igreja foi se instituindo. E, quando a gente pensa a igreja, a gente pensa também na questão do direito canônico. Toda igreja tem o seu direito canônico, que é um direito específico dos membros da igreja e da relação dos fiéis, os fiéis para com a instituição, para com a igreja. Aí coloca a seguinte questão: esse direito canônico ele está muito ligado às questões espirituais, né? A questão de comportamento, regras. Ele se encaixaria como uma espécie de direito civil, um direito penal? Nesse momento atual que vivemos, não. Né? Porque a gente tem as constituições, tem o próprio direito civil, penal, trabalhista, todos esses outras ramificações do direito para dar conta das contendas, das dificuldades, enfim, dos problemas gerados, das demandas da sociedade. Naquele momento, o esfacelamento de um sistema jurídico que era do Império Romano permitiu que cada lugar instituísse a sua forma de justiça. As chamadas ordalhas, né? Eram julgamentos onde o próprio senhor feudal era a lei. Ele decidia. Então, mandava prender, mandava matar, mandava soltar, salvar, enfim. Né? Com o tempo, essa onisciência do senhor feudal ela precisa de um apoio, de um suporte. O direito canônico vai penetrar essas brechas, né? E, na falta de uma unidade jurídica para essa região, ela acaba sendo, né, esse modelo do direito canônico começa a ser algo aonde esses senhores vão recorrer para dar mais legitimidade às decisões desses tribunais internos de cada um desses feudos. Então, na ausência de um sistema jurídico unificado, né,
o direito canônico permite essa unidade, né? O falar a mesma língua, pelo menos na questão jurídica, né? Por isso, a importância, durante a Idade Média, desse modelo. Okay? Com o passar do tempo, com a secularização cada vez maior, esse direito canônico foi sendo mais deixado para as questões internas da igreja, dos membros da igreja e dos fiéis, né, em relação aos fiéis. Atualmente, pouco se recorre, né, em termos de direitos, deveres, recorremos aos tribunais eclesiásticos, enfim, né, até pela diversidade também de religiões, tá certo? E da abrangência que o direito civil, via seus códigos de leis, a Constituição, enfim, e os diversos ramos, como eu falei, estão aí, no caso, para resolver essas questões. E com a ideia de que o Estado é laico, diferente do islâmico, que também chegamos a falar na aula passada, certo? E aí a gente percebe que no islâmico é o contrário. Religião e sistemas jurídicos estão misturados, estão juntos, o que faz com que a orientação jurídica parta da ideia religiosa, dos temas religiosos, dos livros religiosos. Mas, voltando aqui para a Europa Ocidental ainda, depois a gente recorda essa questão lá do Islã, né? A força, né, essa importância da igreja como uma legitimadora do poder dessa nobreza feudal, desse senhor feudal, a conquista de terras, que vai fazer com que seja uma instituição forte, né, que foi crescendo muito ao longo da história, nesse milênio da Idade Média, que alguns chamavam de Idade das Trevas, Noite de 1000 anos, enfim. Todas que eu até comentei com vocês. Onde que começam a chamar a Idade Média desse jeito? No século XVII, XVIII, a ideia do iluminismo, né? Onde, se no século XVII, XVIII passa a ser importante a luz, né? Qual era o período anterior? Então, o período anterior não tinha luz, então estava no escuro, era trevas, né? Que era essa metáfora. O que antes era só misticismo, visto pelo olhar da fé, né? Com o iluminismo, a ideia é pela razão, né? O homem usar a sua inteligência. E saindo daquela esfera do teocentrismo, isso também o próprio renascimento cultural trouxe também essa ideia, né? O humanismo, né? Essa ideia do deslocamento do teocentrismo, Deus no centro de tudo, para o antropocentrismo, né? O homem no centro de tudo. Mas, durante a Idade Média, essa predominância do catolicismo. E a outra questão também em relação ao direito canônico, por que ele era tão abrangente, né? Porque você pensa, mas então é para os membros da igreja, que podiam ser o quê? Outra pergunta do Enem, né? O clero era composto do clero regular e do clero secular, ok? Regular, as ordens religiosas. Secular, o que está no século, no mundo, na vida. Então, são as paróquias, é o arcebispo, é o próprio Papa, né? Então, os membros da igreja que estão no mundo, no cotidiano, no dia a dia, a gente chama de clero secular. E o clero regular é o que os membros da igreja que fazem parte das ordens religiosas, que, na maioria das vezes, estão mais isolados, ou pelo menos naquele momento, viviam em mosteiros, viviam meio que fora desse cotidiano, né, das cidades. Okay? E outra questão, né? Se também eram para os membros e para os fiéis, quem que não era fiel católico nesse contexto da Europa Ocidental na Idade Média? Poucos não eram, até porque, se não fossem, poderiam ser, e depois passam a ser, de certa forma, meio perseguidos, né? Os judeus, né? E os que ensaiam, né, a ideia de uma reforma
Primeiro tiveram alguns ensaios, contestando, né, essa questão desse monopólio da espiritualidade, da cristandade, né, pela Igreja Católica. Então, nesse sentido, acabava que quase toda a população estava inserida nesse contexto de estar dentro da abrangência do direito canônico. Uma outra questão também é que eram os membros da igreja que que sabiam ler e escrever. Nesse conjunto dessa sociedade, outra coisa importante que eu falei, acho que na aula passada, a sociedade medieval era bastante imóvel, né? Nobreza, quem era nobreza seria nobreza para o infinito e além, quem era camponês pobre seria camponês pobre para o infinito e além, né? E o discurso da igreja conseguia manter esse equilíbrio, essa desigualdade social equilibrada. Tinha um discurso para as classes populares, as classes pobres, os camponeses, né, prometendo a salvação no reino dos céus, né? Então, na vida era trabalho, né? Trabalha, e depois, quem sabe, lá em cima você vai ser feliz, né? E aos ricos, né, que é difícil, eu até usei aquela expressão, né, que é bíblica, né? É mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha. E aí, na turma da noite, acho que um aluno que já fez teologia me explicou, camelo, eu viajava no camelo mesmo, no animal, né? E aí eu até falava, caramba, uma linha passar no buraco da agulha é difícil, um camelo, então, né? Impossível. Mas tinha uma outra explicação que era uma espécie de passagem, né? Passagens mais estreitas, ogivais, né? Nas cidades, em que os camelos às vezes ficavam agarrados. Mas esse aluno da turma da noite falou que camelo é uma corda grossa, corda naval, né? Que fica tão grossa que realmente, né? A linha é difícil de passar, mas aí seria na agulha mesmo. Então, ele colocou com a certeza, né, dessa outra leitura. Mas, se é a corda grossona lá da naval ou o camelo animal, enfim, dessa dificuldade, aparentemente dizia o quê? Então, quem é rico não está na vala, né? Não vai ter salvação. Mas o discurso permitia o quê? O discurso da igreja que, se fosse caridoso, se ajudasse, reformasse aqui o telhado, pintasse, enfim. Se fizesse caridade, e depois entra um outro momento de uma certa mercantilização da salvação, né? A ideia da venda das indulgências. Então, sempre tinha um jeito também de salvar, né, a classe nobre. Então, um discurso que, durante muito tempo, manteve essa desigualdade social equilibrada. Eis que, assunto de daqui a pouco, uma outra classe surge no contexto, e uma classe que não vai estar enquadrada em nenhum desses discursos. A burguesia vai ser essa classe diferencial que vai ser meio que o motor das transformações sociais, econômicas, culturais e depois políticas também, né? Daqui a pouco a gente vem com essa história, comentando essa história. Bem, então, aí, já peguei essa questão do contexto social, das classes. O que eu queria comentar é que, se era uma classe, de certa forma, privilegiada, né, o clero, por exemplo, não pagava impostos, ganhava terras e tinha acesso à leitura, à escrita. Aliás, devemos sobretudo das ordens regulares, muitos textos da antiguidade clássica, né, greco-romanas, foram salvos por esse trabalho incansável, né, não tinha scanner na época, não tinha xerox, né, não tinha nada disso, né, nem digitalizar como a gente faz hoje, tirar foto, né, enfim, era tudo à mão, né? Então, os monges, só um monge mesmo, com muita paciência, para fazer esse trabalho, né, de transcrição, né, de escrever, de copiar daqueles manuscritos que já estavam lá, meio que rasgando, né, se perdendo, então, para salvar
esse acervo, né, tão importante para todos nós até os dias de hoje. Okay? Enfim, dentro da... uma outra coisa que eu falei também, dentro dessa classe da nobreza era possível repassar terras, né, mas tudo dentro da mesma classe. Essas cerimônias chamadas homenagem é onde o senhor feudal doava parte das suas terras para um outro nobre. E esse outro nobre se tornava vassalo desse suzerano. E assim podia ser, né, o que é vassalo do senhor feudal master pode se tornar suzerano em relação a um outro vassalo, doando parte da sua terra para um outro. Era uma forma de criar uma comunidade, né? uma relação de fidelidade em tempos de paz ou de guerra, mas, sobretudo, em tempos de guerra. Né? Porque, caso o senhor feudal, né, decidisse entrar em guerra ou fosse necessário entrar em guerra para proteger as terras, quem eram seus vassalos tinha que fazer parte, né, dessa convocação. Bem, quem assistiu Game of Thrones deve entender bem desse mundo medieval, né? essa configuração dessa sociedade medieval. Então, eram cerimônias, e interessante que, aqui, ó, nessas duas imagens, uma imagem mais dos tapetes, né? Uma obra, né? A arte medieval, ela meio registrada em tapetes e também madeira, né? Madeira direto, né? Com tinta e madeira, né? Esse aqui já é mais uma ilustração, isso aí é posterior. Mas dando essa ideia, né, de que, olha, um membro da igreja é que era o responsável pelo registro daquele acontecimento. Os demais, né, estão inseridos aqui no contexto, mas é uma demonstração de que nobres ou camponeses, todos eram analfabetos, com raríssimas exceções. Mas os membros do clero, esses tinham o domínio da escrita, o que dava um poder. Né? Lendo muito Foucault, né, ultimamente, ele fala muito do saber-poder. Né? Então, esse campo do saber, né, esse domínio da escrita, né, das obras da antiguidade, enfim, dos textos bíblicos, isso tudo dava um poder e, teoricamente, não teórica, mas na prática também, até hoje. Né? Se você conversa com uma pessoa assim, que não tem muita escolaridade, e aí ela fica sabendo que você é um professor, dá aulas, ela olha para você como se você tivesse, né, como fosse meio que um detentor do conhecimento, né? E trabalha com uma ideia de uma hierarquia diferente, como se você estivesse em outra prateleira, né? Ou como disse lá o filósofo Bruno Henrique, lá do Flamengo, né? Outro patamar, né? Então, como se você fosse outro patamar. Né? Então, isso, né, era simbólico e, na prática, demonstrava, ou pelo menos aquela sociedade, tratava os membros do clero como se estivessem, de fato, né, fossem de outra prateleira, né? De outra instância. Aí relembramos as cruzadas, falamos, né, sobre isso, sobre essa motivação espiritual, religiosa, mas, no final das contas, o que trouxe mesmo como consequências foi o reaquecimento do comércio, o interesse novamente em instituir no Ocidente esse caminho, né, dos produtos, né, das famosas especiarias, que ficaram bloqueadas de chegar no Ocidente. Então, o grande legado, talvez, das cruzadas foi esse intercâmbio, né, entre Oriente e Ocidente, e essa tentativa de instituição do comércio. E a questão cultural. Né? Penso e coloco para vocês que, com a questão do islamismo, espalhado por vários lugares, né, inclusive na Europa, vide Península Ibérica, Portugal, Espanha, né,
permitiu esses saberes serem, né, circulados, né? O que até para nós, né? O jeito que a gente escreve, o jeito que a gente faz conta, a matemática que usamos, é uma influência árabe, né? Dessa que a expansão do islamismo acabou trazendo para o nosso cotidiano. A nossa forma da escrita, pega lá as letras gregas, a gente não entender nada, né? Porque, assim como os chineses também trabalham, escrevem, né? Os ideogramas, né? Cada ideograma significa ter uma simbolização, né? Então, junta eles e cria-se uma, uma ideia, né? Nós trabalhamos de forma silábica, né? Cada, cada letra junta se torna uma sílaba e cada sílaba, quando juntas, formam palavras e aí a gente vai dando do sentido a partir das palavras formadas, das frases que vamos criando. Diferente da escrita chinesa, né? Coreana, né? Que são ideogramas. Ideogramas que simbolizam um monte de coisa. Aí eu brinco que tem lá o ideograma, se você tira um pedacinho ou acrescenta um pedacinho, já muda completamente o sentido. Eu acho que eu teria muita dificuldade. Tenho dificuldade de aprender o inglês, que dirá o chinês, né? Nesse sentido. Bem, aí reforçando essas questões que estão aí nos slides, os slides são grandes, mas é como, né, uma leitura também para vocês, ok? Comentamos sobre a questão das torturas, punições, a Santa Inquisição, a chamada Santa Inquisição, a ideia da tortura como pelo viés do suplício do corpo, a libertação da alma, do espírito, né? Do tirar os demônios do espírito, coisa que, de certa forma, isso foi, né? Isso não desapareceu, né? Infelizmente, né? As sessões de torturas, violências, e durante as ditaduras no Brasil, né? Tanto da era Vargas quanto da militar, por questões políticas, né? As torturas aconteceram e são páginas tristes de nossa história, não páginas que sirvam de piada para deputados, mesmo que seja um deputado filho do presidente, né? O que é pior ainda, né? Ser, né? Usar desse expediente. O que você é? Ah, sou filho do presidente. Ué, né? Mas você, né? Esse indivíduo tem um cargo público. Tripudiar, né? De uma pessoa que foi torturada, né? E fazer graça disso, fazer chacota disso, é para aí que a gente está caminhando, em pleno século XXI. Sinceramente, eu acho que tem coisas que não dá para. Não dá para negociar. Né? Sinceramente, eu acho que não dá para negociar esse tipo de coisa, esse tipo de gente, né? Porque às vezes parece que não é gente. Né? Enfim. Bem, todas as igrejas, como eu falei, têm um direito canônico. Então, esse texto fala um pouco disso. O da Anglicana eu deixei um pouco para a gente pensar, né, e falar, comentar, porque a gente vai falar agora da Common Law, né, e depois a gente volta nesse tema da reforma protestante. Também vai ser um tema que a gente vai falar ainda na aula de hoje, daqui a pouquinho. Igreja ortodoxa, onde que é essa igreja ortodoxa? Na parte que o Império Romano, quando se divide, lá no século III, né, do Império Romano do Ocidente e do Oriente, essa parte do Oriente, né, do Império Romano do Oriente, gerou o que a gente chamou depois de Império Bizantino, né? Porque a capital era Bizâncio e depois, numa puxada de saco lá ao imperador Constantino, virou Constantinopla, né? E atualmente é onde é a Turquia, né? Onde é a cidade de Istambul. Então, nessa região, uma igreja católica ortodoxa, que é muito próxima, parecida com a liturgia católica, tirando a questão dos santos, né? Não os demais santos, né? Mas mais ligados àquela igreja primitiva, né? Aos apóstolos, enfim.
mas não com a profusão de santos, né, que a Igreja tem, a Igreja Católica tem, né, e venera, né, respeita, como pessoas que trouxeram a mensagem de Cristo, né, mas tem essa questão. Então, é muito próximo, parecido. Mas o chefe da Igreja Ortodoxa não é o Papa da Igreja Católica, né? Tem chefes diferentes. Aqui só um exemplo, está aqui no slide. Aqui as letras em grego. Dá para encarar? Dá para entender? Pô, difícil, né? Eu não ia conseguir entender, não. Né? Talvez se a gente aprendesse na escola, né? Tá vendo? Olha aqui, tem várias expressões em grego, né? Enfim. Então, Kavovek é regras. Nem dá, porque não sei se a gente tem a mesma entonação, enfim. Aqui eu nem saberia ler. Né? Enfim. Mas é também uma outra força. Que, aliás, a gente pensar, até retomando a ideia das cruzadas, Jerusalém é uma cidade considerada sagrada para a Igreja Católica, para a Igreja Ortodoxa, para os judeus e para os muçulmanos. Caramba, complicado. Explica-se o porquê de ser um barril de pólvora até os dias de hoje. E a criação do Estado de Israel, depois a gente pode falar mais sobre isso, mais lá para frente, né? Pós Segunda Guerra Mundial, estabeleceu um território no meio dessa disputa religiosa e que em alguns países, né, e regiões são regidas pelo direito canônico islâmico. Né? Tá? A dificuldade de se conseguir soberania e paz naquela região é intensa. Já voltou lá. Ou seja, então, desde a criação do Estado de Israel, desde 48, os embates ali são constantes. Quando que isso vai terminar? É difícil. Acho que talvez, infelizmente, talvez não terminem tão cedo, né? Porque todo mundo se julga dono do pedaço, dono da terra, e calcado na ideia de que esse título de posse está nos livros sagrados, né? Os judeus reivindicam que na Bíblia diz, ó, essa terra vai ser a terra de Abraão, que vai levar a sua descendência, que vai ser numerosa, né? Então, reivindica a partir desse estatuto do livro sagrado da Bíblia, né? Já os muçulmanos acreditam, né, que está lá no Alcorão também essa posse da região. Enfim. Então, como é que vai discutir? Vai ter que levar para um tribunal celestial para tentar ver, né, quem decide. E enquanto isso bombas para lá, bombas para cá, pedradas para lá, enfim. E muitas pessoas vão morrendo nesse contexto. Bem, estou eu aqui monologando, tá tudo bem aí? Tá todo mundo ok, né? Então posso prosseguir lá, né? Ok. Olha, quem pergunta, grupo da turma. Vitor Hugo está chegando por agora, Vitor Hugo? Você já está há um tempinho entre nós? Ou é aluno novo? Né? Mas não sabia do grupo, né? Então, por favor, ajudem aí. Coloque o Vitor Hugo aí no grupo. Tá certo? Vamos lá. Então, ainda no momento do Remember, eu falei que ia ser rápido, mas é sempre bom porque a gente acaba, né, pegando impulso para o assunto novo que eu vou introduzir daqui a pouquinho. Se a gente pensar no direito canônico islâmico, né, direito canônico e sistema jurídico, e legislação, e leis, e direito, de uma maneira geral, está tudo misturado. Porque a questão, né, da onde se inspiram para manter o sistema jurídico, para a questão das leis, das normas, é a partir dos livros sagrados,
do islamismo e do entendimento, da compreensão dos teólogos juristas. Quem são os teólogos juristas? Então, geralmente são sacerdotes, são quem trabalha, né, quem conhece os estudiosos das questões religiosas. Então, ao mesmo tempo, eles acumulam essas funções, né, de serem guias, líderes espirituais e também os juízes das contendas. Tá? Então, no países que adotam o islamismo, que adotam essa como oficial, né? Porque uma coisa são os grupos, os indivíduos adotarem o islamismo. Outra questão é quando o país adota uma religião como oficial do seu Estado. O Brasil era, depois a gente vai ter um momento de história do direito do Brasil, né? Mais lá para a reta final do nosso curso, né? Mas até o Império, né? Até o final do Império, isso só muda com a República. O Brasil era, né, a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Com o advento da República e a primeira Constituição republicana, isso em 1891, define-se que o Estado passa a ser laico, leigo, não tem religião, ok? Diferente desses países, né, de muitos países, né, sobretudo na região do Oriente, o que a gente chama de Oriente Médio, muitos países africanos, porque desde a revelação de Maomé, lá no deserto, né, a chamada Égira, ele recebe essa revelação divina através do anjo Gabriel, então do que Alá, Deus, o Deus único, né? Praticamente a ideia do mesmo Deus, né, único, que é dos judeus, dos muçulmanos e dos católicos, né, dos cristãos. São três matrizes religiosas que têm como fundamento essa ideia do Deus único, né? Então, essa revelação gerou um livro, considerado livro sagrado, né, para os muçulmanos. 114 suras, né, como se fossem capítulos. Então, é um livro que tem esse cunho mais de moral, de valores. Fala até mais à frente aqui no slide que apenas 10% talvez tenha uma conotação mais ligada à ideia de uma norma jurídica. Mas, no geral, é um livro religioso, né? Um livro que tem essa perspectiva da religião, né? Não sei se eu tenho aqui. Eu tinha um livro que, enfim, posso procurar. Se eu encontrar, depois eu falo com vocês, que tinha algumas passagens, né, do Alcorão. Né? É rapidinho, a gente pode também procurar, sei que o momento é remember, mas a gente... Né, ó, tá compartilhando aí para vocês, tá? Tá lá? Estavam vendo? Sim, né? Então, vou voltar aqui. Então, a gente fala tanto, vamos... Depois eu até coloco lá para vocês também. Eis o livro que é indubitavelmente a orientação dos tementes a Deus. Quem crê no incognoscível observa a oração e gastam daquilo com o que agraciamos. Que creem no que foi revelado, ou Muhammad, ou Maomé, né? No que foi revelado antes de ti e estão persuadidos da outra vida. Estes possuem a orientação do seu Senhor
e estes serão os bem-aventurados. Quanto aos incrédulos, tento, se lhes dá que os admoestes ou não os admoestes, não crerão. Deus selou os seus corações e os seus ouvidos. Seus olhos estão velados e sofrerão um severo castigo. Talvez daqui a gente já pense nessa ideia da jihad, que nos séculos seguintes, depois do século VII, essa revelação ao Maomé, né? quando ele volta a Meca e começa a disseminar essa ideia religiosa, né? E depois da sua morte vai crescendo, crescendo, chega no século seguinte, a partir já do século VIII, um movimento de expansão e de uma ideia de que era uma missão divina revelar né, essa verdade sagrada para os demais povos. Se torna também uma espécie de cruzada, né, de uma jornada santa, né, chamada jihad, é isso. Expandir o islamismo aos povos que não creem. Então, grande parte ali da Península Arábica, da região ali da Arábia e da África. Vários países, até hoje, são países que têm influência islâmica. Certo? Até mesmo a gente vê, né, na questão do tráfico de escravos, né, de algumas regiões vieram escravos, né, os malês, por exemplo, que no Brasil, lá no século XIX, lá em Salvador, vai ter a revolta dos malês, né, eram escravos, né, ou seja, africanos que tinham o islamismo, né, como religião. Né? Então, isso fez com que essa ideia, essa imagem, essa religião se espalhasse também, né, por várias outras regiões, além dessa região original, que foi a Arábia, né, a região da Arábia. E aí segue a. O texto é grande, né? E ordenamos, descei todos aqui, 38. Quando vos chegar de mim a orientação, aqueles que seguirem a minha orientação não serão presas do temor, nem se atribularão. São 114 suras, né? E aí a gente vê que o texto, né? Por exemplo, aqui na oitava, segunda sura, né? Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Quando o céu se fender, quando os planetas se dispersarem, quando os oceanos forem despejados e quando os sepulcros forem revirados, saberá cada alma o que fez e o que deixou de fazer. Bem, nessas 5 estrofes, tem alguma orientação jurídica aqui? Não. Então, é um discurso teológico, é um discurso religioso. Ó humano, o que te fez negligente em relação ao teu Senhor, o munificentíssimo, quem te criou, te formou, te aperfeiçoou e te modelou na forma que lhe aprouve. Qual, apesar disso, desmentis o dia do juízo. Porém, certamente, sobre vós há anjos da guarda. Então, continuamos. Já estamos aqui na 10ª estrofe da 82ª sura, e continua o discurso religioso. Né? Então, a gente pode perceber que, né, eu não sei identificar, não sou um especialista, né, no Alcorão, mas dentro da questão do texto, né, daqui dos slides, coloco essa questão de que apenas 10% desse conjunto grande, né, desses textos, apontam algumas questões ligadas à questão jurídica. Isso vai ter um peso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Né? Bem, para ser islâmico, né, quais as influências? Além de acreditar na questão de céu, inferno, né, na salvação, na vida após a morte, né, tá? As obrigações é rezar
5 vezes ao dia em direção à Meca, ir pelo menos uma vez na vida à Meca, fazer jejum no período do Ramadã, que é um período do ano, né? E dar esmolas aos pobres. Essa é a questão. E aí, voltando a essa questão dos 114, né, suras, né, que está nesse texto, não conseguiria resolver completamente, né, as questões do sistema jurídico. Então, como é dividido isso, né? A gente tem as fontes legais originais, as fontes legais derivadas, né? E as fontes legais espontâneas. O pessoal que se liga nas questões do Enem. Aí vai estar algumas questões, talvez a gente coloque lá, eu devo colocar lá na nossa incrível prova do final lá do semestre, tá certo? Então, fontes legais originais, o Alcorão, esse texto que eu vou até colocar lá para vocês, tá? No material de estudos, já vou botar esse PDF lá. E a Suna é uma espécie de meio que diário de Maomé, né? Que alguns grupos, os sunitas, por exemplo, eles colocam a Suna como tão ou até mais importante do que o Alcorão. E é por ali que eles se orientam, procuram orientar até as questões jurídicas, certo? Então, esses 2 livros são fontes originais, fontes, né? A Suna foi escrita alguns séculos depois da morte do Maomé, mas nessa tradição oral que foi circulando, meio como aquela ideia do direito, como é que se chama aquele direito costumeiro das tradições? Como que é? Consuetudinário. É isso aí, né? Mais uma vez, como que se chama o direito costumeiro? Como é? Como que é? Em caixa alta, consuetudinário. Para falar para o seu vizinho escutar, consuetudinário, ok? Não dá para esquecer, certo? Tá? Então, e a Suna vai ser esse texto que vai ser recuperado, né? Vai ser compilado, né? Passado dessa tradição oral para a parte escrita. Mas só essas 2 fontes legais originais não davam conta. Era preciso recorrer a outras. O IDMA é um acordo, consenso. O que não tem jurisprudência, né? Vamos pensar, aí os teólogos, juristas, vão se inspirar na leitura dos textos sagrados, e dali vão se inspirar para chegar a novas normas. O IDMA seria esse, então é um texto que é derivado, né? Não é das fontes originais. Mas o IDMA também não dá conta de tudo. Aí o KIA seria, por analogia, mais uma fonte, passa também a ser mais uma fonte a que recorre. Por analogia, resolver algumas questões. Isso lembra um pouco e tem a ver com essas. Depois com a proximidade, né, no chamado imperialismo das nações europeias, do contato com as nações europeias, que vão trazer o sistema da Common Law, como, por exemplo, o Império Britânico, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá certo? Então, aqui é por analogia, por proximidade, ou seja, como foi resolvido esse caso? Um caso parecido com esse que a gente está contentando aqui hoje. A contenda apareceu aqui, temos que resolver agora esse caso. Não tem nenhuma jurisprudência sobre isso. Recorremos a quê? Olha, é meio parecido esse caso aqui com um caso que aconteceu lá. E como foi resolvido? Assim? Então, por analogia, por proximidade, resolve-se a questão. Isso vai passando a ser registrado, vai virando fonte, certo? Para dar essa grande, né, como se fosse uma grande constituição, né, essas fontes, todas essas fontes, a chamada Sharia, que seria uma espécie de Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, não nesse ponto, né, mas
Mas, assim, como se fosse uma constituição, melhor. Né? Então, esquece isso que eu estava falando antes. Né? Seria uma constituição geral, né, dos países islâmicos. Sharia seria isso. Uma espécie de constituição que independente da individualidade do país, seria uma espécie de constituição islâmica, que deveria ser seguida, né? Deveria ser respeitada. Né? E as fontes espontâneas, a questão do costume, olha aí o consuetudinário vigente, né? Tá? E a jurisprudência. Jurisprudência, sobretudo com o sistema da common law, como eu falei, que vai trazer essa questão, né? Que é desse sistema bastante diferenciado que, né, vai ser criado, né, na região do Reino Unido, né, na Inglaterra e no Reino Unido, e vai se disseminar por todas as regiões onde o Império Britânico teve colônias. Tá certo? E as fontes espontâneas, a partir do costume e também da jurisprudência. Falei, ok. Tá certo? Com a questão, né, a maior proximidade com os países, com os países ocidentais, né, a gente percebe na história que alguns países tiveram modelos de transição. Né? Alguns continuam radicais, fechados com a ideia do direito islâmico, que é um direito religioso, vem de um Afeganistão, que justificam as suas práticas. Né? Por que a mulher não pode estudar? Porque, enfim, entenderam, compreenderam que estava lá no texto. Então, né, vão na radicalidade de um texto sem compreensão de que a sociedade se transforma, modifica. Né? Mas cada um com seu cada um, digamos assim. Tá certo? Então, esse contato com o Ocidente, com administrações ocidentais, levou alguns países a adotar um sistema misto, um sistema que tem a questão do caráter religioso, mas também tem, né, a instituição de tribunais, né, a tentativa de instituição de um direito civil, tá? E outros que continuam na radicalidade total. E alguns países romperam com essa ideia de um Estado religioso e tornam-se Estados leigos, né? Onde a aplicação da justiça é leiga, né? Mas tendo, né, uma maioria islâmica, mas o sistema jurídico não mais atrelado a essa questão. Né? Acho que o Egito é um exemplo disso, né? Dessa migração para um sistema de um código civil, né? Mesmo tendo uma grande maioria da população que adota o islamismo. Bem, e chegando agora já num campo de novidade, eu coloquei lá como a música de abertura, né, na nossa aula, da trilha sonora do filme Coração Valente, né, ali daquela região da Escócia. O Reino Unido, se a gente pensa o Reino Unido, ele é hoje formado, né, pela Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. A Irlanda do Sul ela não faz parte, né, do chamado Reino Unido, mas geograficamente está nesse contexto. Uma questão que a gente já pode pensar, por que se desenvolveu de forma tão diferenciada um sistema jurídico? Porque o Império Romano ele, né, chegou lá nessa região, que é uma região faz parte da Europa, mas não está no continente europeu, na parte do continente. O Reino Unido, né, é um conjunto de ilhas, certo? Deixa eu pegar aqui um mapa aqui para a gente ver. Né? É um conjunto, né, de ilhas. Então, estão no contexto, né, da Europa, mas não dentro do continente europeu. Deixa eu
Ó, vou ver aqui, ver se dá para ver aqui. Aqui a Inglaterra, o País de Gales, a Irlanda do Norte, tem a Irlanda do Sul, a Irlanda do Sul, até estreou um filme que tem a ver com isso, né? O Belfast, né? Um pouco dessa divisão, dessa luta, né? Enfim, desse corte, né? Dessa divisão entre Irlanda do Norte e Irlanda do Sul, né? Irlanda, né? E a Escócia. Então, o território, né? A parte continental da Europa está aqui nesse contexto, então tem essa distância. O Império Romano chegou a dominar essa região, mas parte dela não foi intensamente, até pela dificuldade desse deslocamento aqui interno. Então, podemos dizer que teve influência romana, do direito romano, se a gente pensar na questão jurídica, sim, mas não tão intenso como na questão da Europa ocidental continental. Teve uma influência da Igreja Católica na região ali do Reino Unido? Teve, mas não com o mesmo peso, né, com a mesma expansão da Europa Ocidental, certo? Então, assim, peraí, só retomando aqui, Alessandro, seria conhecimento empírico? O que você... Não entendi, Alessandro. Em cima do que você perguntou aqui? Do consuetudinário? Né? Empírico, enfim, mas é mais pela tradição. O empírico me dá essa ideia da experiência, né? Da prática, né? O tentar ali na experiência e na prática. O consuetudinário está ligado a costumes, tradições, mesmo que não seja racional. Né? Como era resolvido isso? Era dessa forma? Então, vai passar 300, 400, 500 anos, vai ser resolvido da mesma forma. Por quê? Porque está baseado na ideia de um costume, de uma tradição. Esse é o peso do que a gente chama de um direito consuetudinário. Né? A tradição fala mais forte. Agora, se a gente for fazer uma pesquisa, um estudo, aonde surgiu aquela tradição, por quê, aí é outra, outra história, né? Mas parte-se desse pressuposto, né, de que em algum momento, né, lá numa geração, lá nos priscas eras, alguém tomou essa atitude, essa resolução, e acabou virando uma norma costumeira, que a gente chama de direito consuetudinário, certo? Então, voltando aqui, né, essa influência tanto do direito romano quanto da questão do próprio catolicismo, né, teve impacto, mas menor. Né? A região tinha um grupo de celtas, né, as tribos germânicas que ali estavam, né, os povos celtas, os saxões, enfim, né, davam essa configuração também desse direito consuetudinário, misturado com alguns resquícios de direito romano, por essa influência parcial em relação à região. Então, já era um lugar diferente. Né? E, historicamente, isso vai ser marcado a partir lá do século XI, né? Dos anos 1000 e pouco, aonde a chegada dos normandos vai criar essa dinâmica diferente do próprio feudalismo, do feudalismo com o senhor feudal rei. Né? Então, diferente da Europa Ocidental, onde até existiam os reis, mas eles não tinham poder efetivo sobre os outros senhores, era mais uma questão simbólica do que poder mesmo, já diferente nessa tradição que vai se instituir na Inglaterra, no Reino Unido. O rei normando é um senhor feudal
e acaba concentrando poderes. E toda a dificuldade lá, as quedas de braço, é porque os demais senhores feudais vão criar aparatos para, né, dispositivos para diminuir esse poder desse senhor feudal master. Mas, antes de entrar na história, vamos acompanhar pelos slides, mas vamos entender o que é common law. Common law, lei comum, certo? Qual é o princípio básico da common law? Não existe a questão como um direito civil, por exemplo, normativas apontando o que pode, o que não pode, e o que não for possível, como vai ser penalizado. A common law, ela, durante muito tempo, era dos chamados precedentes. A ideia é como um caso é resolvido desse jeito, então, tradicionalmente, ele sempre será decidido dessa forma. É óbvio que, como eu falei, o direito ele é dinâmico porque ele acompanha a própria dinâmica da sociedade. Então, ele vai se modificando porque a sociedade vai se modificando. Ok? Né? Mas nesse sistema da common law, a tradição, o peso da tradição, né, tem muito dessa ideia do consuetudinário, né, das tradições, dos costumes, mas só que eles vão sendo transcritos. E isso vai gerando uma lei que vai sendo conhecida por gerações e gerações. E quem são os responsáveis por essa administração? A gente acabou de falar de um sistema, que é o direito islâmico, são os teólogos juristas. Aqui são os juristas, são os estudiosos do direito, né? Que vão se aperfeiçoando e vão criando essa classe dos juízes, dos magistrados. Nisso lembra um pouco o direito romano, que eu falei lá para vocês, dos pretores, dos jurisconsultos. Aqui, a questão dessa lei, né, era uma prerrogativa do rei, né, desse rei normando, mas ele vai instituir tribunais, ele vai instituir juízes, e esses juízes é que vão cuidar da manutenção das decisões, e decisões que sempre vão ter essa questão de seguir um parâmetro anterior, seguir o chamado stare decisis. Como foi decidida essa causa? Então, todas as causas semelhantes, a partir daquele momento, serão decididas da mesma forma. Aí surgiu uma situação que não tem jurisprudência, ou seja, não tem nem nada, ninguém falou sobre isso, até porque é um caso novo. No direito islâmico, eram os religiosos que iam, através da inspiração divina e da leitura dos livros sagrados, chegar à conclusão. Aqui na common law são os juristas, são os juízes, são os magistrados, eles é que vão quebrar a cabeça, ler casos passados, né? Assim como, lembra lá dos pretores, que tinham aquele poder, o imperium? Aqui é parecido, são esses juízes que vão, né, a partir dessa ideia sempre de um precedente, dar a decisão. E quando não tem precedente, vai criar assim, um caso de nova impressão, um caso de primeira impressão. E vai decidir a partir desse entendimento de como as leis devem funcionar, sempre nesse princípio, sempre nessa ideia. Qual é o razoável, né? Como deve ser, como foi pensado para resolver aquele caso, não é o mesmo, mas qual foi o raciocínio utilizado? Então, vou usar um raciocínio parecido, próximo, para decidir essa questão. A partir dessa decisão, isso vai virar um precedente. E, a partir dali, todos os casos semelhantes a esse novo vão ser decididos de que maneira?
daquela maneira, daquele precedente, como foi resolvido lá na primeira vez que ele apareceu na questão. Então, é um sistema que não pressupõe da quantidade de leis, e sim do entendimento do que é o sistema jurídico, da justiça, da aplicação da justiça, dessa ciência do direito. E isso vai sendo replicado, né, ad infinito. Agora, cada vez que aparece um caso novo, uma demanda nova, é preciso estudar, pensar, decidir entre os pares, e a partir dessa decisão tomada, né, vai se tornar o quê? Um novo precedente para as decisões futuras. Né? Então, é um sistema diferente, né? Mas em que ele é diferente? Ele não está baseado na quantidade de tantas normas, constituições, direito penal, direito civil, direito, né, né? É mais objetivo, né? Porque ele não está baseado na letra da lei, né? E sim nesse entendimento e nessa espécie de acordo entre os juízes, né, da forma de decidir os casos. Tenho a impressão, né, para mim, assim, é diferente, né, porque para a gente é diferente porque é um sistema jurídico muito diferente do nosso, que ele está calcado na questão da lei escrita, e a lei que está sempre sendo modificada, né? Muitas leis, a diferença, né? A gente vai, numa das próximas aulas, a gente vai falar desse sistema common law nos Estados Unidos, que, né, como eu falei, não só do Reino Unido, mas os países que surgiram pós-colonização inglesa, né, britânica, vão seguir a common law. Né? E a gente tem como esse grande exemplo a Constituição dos Estados Unidos. São 7 artigos, 27 emendas, cabe num PDF, né, de 15 páginas. O Vad Retrum cabe? Não? Aquele tijolaço que tem que carregar aí, mudar a cada ano. Né? E será que nós entendemos mais de leis, sabemos mais nossos direitos e deveres? Ou será que, como às vezes a gente vê, talvez seja coisa de filme, né? Mas eu invoco a primeira emenda, eu invoco a quarta emenda, eu invoco a segunda emenda, enfim. A gente não invoca nada, porque a gente não sabe nem qual é o caput da Constituição. A maioria, vocês não, vocês, diferentemente desse processo, né? Vocês estão aqui para fazer a diferença nesse sentido. Vocês estão buscando entender, esse código de leis, né? Mas, pedagogicamente, penso que talvez seja muito mais fácil para um cidadão norte-americano entender a sua Constituição lá desde criança, porque talvez, né, a quantidade menor de leis, né, porque isso não influencia, né, assim, não fica sendo remendado o tempo todo, e aí sempre talvez essa inconstância jurídica que a gente vive, né, um dos motivos pode ser essa constante modificação também, né? Reforma daqui, reforma dali, deixa sempre umas brechas. Talvez não seja, aí não estou também sem juízo de valor, o que é melhor, o que é pior, não estou falando isso não, tá? Mas talvez os indivíduos, os cidadãos, né, desses países que têm a common law, talvez eles já saibam como os tribunais funcionam, para o bem ou para o mal, com as distorções, né, com um jeito meio torto, às vezes, e privilegiando algumas classes, né, sobretudo a elite, isso é clássico de todos os sistemas jurídicos, né? Enfim. Mas, de certa forma, as pessoas já sabem qual a tendência de uma decisão
do tribunal. Né? Aqui a gente, às vezes, fica à margem, né, das decisões, sobretudo quando não chega a um caso de tribunal, né, quando é uma decisão judicial, às vezes depende do bom humor ou não do juiz, né, do Supremo, enfim, a gente tem essa disputa porque são tantas leis e sempre cheio de brechas e possibilidades. Né? Então, continuo dizendo, não sei o que é melhor, o que é pior, mas são formas diferentes de se relacionar com o sistema jurídico. Tá? Aqui, né, a gente tem esse aporte do poder legislativo estar, né, costurando, mudando, né, enfim, tendo essa permissão de ir mudando, sobretudo o que é, né, da Constituição. Tá? Já nesse sistema da common law, as modificações são muito demoradas, custosas, garantindo, de certa forma, uma estabilidade do sistema jurídico, da compreensão jurídica. Em muitos casos, precisou também uma chacoalhada. Pensando no próprio Estados Unidos, alguns estados tinham uma legislação, como a Jim Crow, né, que era extremamente racista. Né? O racismo lá era estipulado em lei em vários estados, sobretudo do sul, né, da região sul dos Estados Unidos. E os tribunais seguiam essa orientação, né? Até que começaram a repensar isso e decisões históricas começaram a mudar os stare decisis, né? os precedentes. Né? E hoje essa questão já está cada vez menos, né, pesada, muito embora ainda alguns juízes ainda são bem tradicionais na forma de dar as suas sentenças. Alessandro coloca, fica melhor assim, imagina pastores e padres solucionando causas jurídicas, seria o caos, assim como juristas não podem solucionar assuntos religiosos. Alessandro, eu acredito completamente nessa questão. Né? Eu até cheguei a mostrar para vocês, não mostrei, aqueles, né, como é Bíblia sim, Constituição não. Tem uns movimentos assim meio paralelos e mais radicais que estão propondo essa ideia. Né? Acho que eu cheguei a mostrar para vocês aqui a imagem, não foi? Na aula passada. E o que eu chamo a atenção desse perigo, né, de misturar as estações. Eu, eu sou religioso, né? Até sigo, né? Sou católico, praticante, né? Enfim. Mas não entendo e não aceito que as soluções, as decisões, as políticas públicas sejam só sob uma ótica do viés religioso. Porque nós somos plurais demais. Eu não posso querer, né, que tudo seja decidido apenas pelo viés, o olhar, né, da minha religião. E se eu um dia fosse presidente da República, eu não poderia tomar esse tipo de atitude. Né? A não ser que seja a maioria no Congresso, vamos, leva-se, aí é o sistema democrático, representativo. Por isso que tem um viés muito forte, eu acho que eu comentei com vocês, da formação ou do fortalecimento de uma bancada evangélica. Né? Que tem sido claramente um projeto de poder, gente, né? Que já contam cerca de 150 membros, entre deputados federais e senadores. 110 deputados, mais ou menos isso, deputados federais, já é quase um quinto do Congresso. Se chegar a 2/3, né, daqui a pouco já sim. As pautas, né, com cunho moral, dos valores morais, né, vistos como valores religiosos, podem passar a ser o que a Constituição vai reger. Talvez essa ideia de mais Bíblia, menos Constituição, né, é um projeto que está em curso. Né? A gente está atento a isso ou não? Não estou falando,
nada contra quem é religioso. Eu estou falando, eu também sou e respeito isso. Mas não para o campo da diversidade. Ou então a gente vai. O que a gente vai fazer com a diversidade? A gente vai punir. Né? E as minorias voltarão a ser minorias porque, né, num discurso meio religioso, meio. Né, e associado a quem está no poder, hoje, por exemplo, esse projeto evangélico, se ele conta com quem está no poder, qual é a lógica? É a lógica dessa, de louvar a tortura. Poxa, porque era comunista, mas, enfim, mas será que isso é cristão? Será que Jesus seria assim? Seria, né, condenar o outro porque ele é de outra ideologia? Não sei. Eu acho que Jesus ia passar um aperto, rapaz. Acho que ia passar uma dificuldade, porque, não sei não, hein? Né? Enfim, né? Vocês entendem? Eu estou colocando aqui algo que está acontecendo. Então, não estou viajando na maionese. E eu li isso, vi, né, li a reportagem sobre a reunião que foi feita há 2 semanas atrás, o presidente com 200 lideranças religiosas evangélicas com essa questão. O que ele falou foi o seguinte, está lá e foi gravado, noticiado. Estou com vocês, o que vocês quiserem, eu faço. Assim, então ele teria que reunir, se fosse um presidente de todos, né, com todos os grupos, com os movimentos sociais, né, com os movimentos negros, falar o que vocês quiserem, eu faço. Só que ele tem uma escolha com a ideia dos valores, né, os valores da família, né? Então escolhe um determinado grupo. Mas será que é valor de família? Então, como eu falei agora, louvar a ditadura, fazer graça, fazer troça, né? Porque qual foi o caso? Não sei se vocês souberam, né? Enfim, né? O deputado, né? O Eduardo Bolsonaro, né? Né? Fez piada com a Miriam Leitão, jornalista, né? Que trabalha no Globo, na Globo, né? Enfim, jornalista ligada à questão da economia, né? E que ela foi torturada, né? Durante o período da ditadura, né? E uma das torturas foi prendê-la numa cela junto com tudo escuro e com uma cobra, uma jiboia, né? Então, aí ele fez graça, né, com isso, né? E ela tem medo, vai ter medo da cobra de novo, alguma coisa assim, sabe? Completamente, né, que para os outros pode parecer assim, qual o problema? O problema é para quem sofre, para quem passou né, por isso, né? Então eu não sei se isso é ser cristão. Né? Então tem horas que umas práticas cristãs eu não sei como está associando cristandade, né? Enfim, nessas figuras, em algumas figuras que sinceramente, né, Cristo deve, né, se mexer aonde tiver, meu Deus do céu, né? Porque também é bíblico, né? Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, fala em meu nome ou vai entrar lá em cima. Então, tem gente, mesmo no slogan de campanha, usando frase bíblica, gente, né? Sinceramente, eu acho que é apelar para um discurso que eu acho que a gente vive num tempo da diversidade. Não, eu acho que não dá para governar pela Bíblia, senão o problema não, tem muitos valores morais que seriam interessantes, importantes para pensar, né? Mas o problema é quem interpreta. É um Silas Malafaia? Vou confiar plenamente a vida, os destinos da nação ao Silas Malafaia? Sei, né? Será? Tá. Ou também vou confiar plenamente num A, ou B, ou C. O discurso religioso ele tem o seu espaço, ele deve ser difundido, acho que é necessário, é importante, mas na questão das decisões de políticas públicas, ele deve ser, de repente, uma visão, mas se ele for a dominante, a gente vai caminhar para o que, de repente, a gente pode criticar do regime islâmico, que é mais ou menos isso. Né? Quando mistura completamente religião com sistema jurídico, com política, a gente vira um Estado, né, radical, né, não islâmico, né,
evangélico, católico, cristão, mas com essa perspectiva, né? Enfim, só para a gente pensar aqui, tá? Voltando lá a Comolol, eu não sei se alguém queria falar alguma coisa. O Alberto está escrevendo alguma coisa. Ah, tá. O Alberto não vê dessa forma. Ele estava falando dentro de um contexto que todos teriam responsabilidade. O presidente não governa sozinho. Ele não entende de economia, não entende de trânsito. Ele precisa que outras pessoas possam levar os conhecimentos necessários. Ele falou para todos. Tá, Alberto, não entendo, mas eu me convenceria mais disso se ele também reunisse grupos de mulheres que defendem a questão, né, das pautas feministas e tivesse uma reunião e falar, vou governar a partir do que vocês me disserem. Que reunissem professores, né, que reunissem médicos, que, enfim, tá? Essa é uma opinião minha. Eu respeito a sua opinião, Roberto, tá? Mas, na minha opinião, ele tem escolhido que grupos ele quer, né? E mais interessado, assim, particularmente é uma visão minha, mais no interesse do voto do que na sinceridade do compromisso, né? Porque tem horas que eu não vejo cristandade no digníssimo presidente. Tem coisas que ele fala, que ele age, o jeito que ele tratou os mortos da pandemia, não sei se é muito cristão, não, na minha opinião, tá? Desculpa. Respeito a sua, tá bom, Roberto? Mas estou dando a minha opinião também, tá? É minha, tá? Também não estou estabelecendo o que é o que não é, tá bom? Tá? É, Vamos lá. E aí um pouco de história para a gente entender como que isso funcionou e como que isso veio a se caracterizar, né? Esse conjunto de precedentes é chamado de common law. Vincula as decisões futuras. Isso então a gente falou. Quando as partes discordam quanto ao direito aplicável, um tribunal procura uma solução dentre as decisões precedentes dos tribunais competentes. Se uma controvérsia semelhante foi resolvida no passado, o tribunal é obrigado a seguir o mesmo. Isso aí a gente já expliquei para vocês. Mas se é um caso novo, é um assunto de primeira impressão, ou no inglês, matter of first impression, né? Vai se estudar, pensar e estabelecer uma decisão. A partir daí, isso vira um precedente para as decisões futuras. Tá bom? Então, pensando um pouco na história, por que isso foi possível? Lá em 1066, a invasão normanda, né, lá dos parentes dos vikings, os descendentes dos vikings, trouxeram uma instituição diferente, né? O rei, né, o líder, master, era uma espécie de senhor feudal, de um rei, que os demais senhores feudais respeitavam, certo? E isso gerou, né? Isso aí é o Henrique VIII, eu botei meio que depois. Henrique, você vai chegar daqui a pouco. Então, tinha uma certa unidade, tinha o respeito, né? Cada senhor feudal tinha o seu poder, mas tinha uma unidade de poder. E a forma que as decisões aconteciam, né, eram para todo o reino, né? Essa unidade diferente, lembra que eu falei na Europa Ocidental, cada feudo tinha o seu sistema próprio, porque o sistema dependia do senhor feudal. Aqui, como era uma espécie de feudalismo centralizado na figura de um senhor master, do rei, né? Ele fez com que o sistema jurídico fosse espalhado e respeitado em todo o reino. Então, a forma dos pareceres, né, dos precedentes, eram utilizados em todo o reino. Eram enviados juízes, né, para as regiões. E lá eles aplicavam essa forma de entendimento jurídico, né, como era lá na Inglaterra, né?
Então, eles replicaram esse modelo. E ao passar do tempo, se tornou extremamente burocratizado, institucional. Criou-se, de fato, um sistema jurídico unificado, tá certo? Nesse modelo. Precedente, se não tem precedente, faz um novo e cria-se precedente. A disputa pelo poder começa a ganhar conotações intensas desse poder muito concentrado nas mãos desse rei e dessa queda de braço com os demais senhores feudais. Né? E um episódio fundamental nessa história é do João Sem Terra, do chamado João Sem Terra, que ele não tinha, né, não foi deixado em herança para ele, foi deixado tudo para o Ricardo Coração de Leão, seu irmão, extremamente popular, mas que morreu numa das cruzadas, desapareceu numa das cruzadas, e o João ficou, né, sem terra. E tentou, né, a invasão na França, enfim, é uma rivalidade, olha, quase milenar. Onde tem Inglaterra de um lado, a França sempre estava do outro. E foi fracassada essa invasão à França, tiveram que pagar uma indenização, e os senhores feudais, percebendo essa fragilidade do rei, do João Sem Terra, impuseram a ele a chamada Magna Carta. Era uma espécie de limitação dos poderes do rei. O senhor não pode tudo. Tá? Então, esse sistema que era um pouco diferente, que tinha esse senhor feudal master, meio que, né, que tinha poder sobre os demais, com a Magna Carta esse poder era discutido, era diminuído. Então, não podia mais criar impostos, entrar em guerra sem pedir permissão desses outros senhores. Né? Assim como a criação do parlamento. Esse sistema da Inglaterra, né, é um sistema que já está aí há quase 1000 anos. Né? A ideia de um parlamento. Óbvio que nós vamos falar mais adiante essa queda de braço de poder, né? Mas nesse contexto é a figura do rei com os demais nobres. A criação do parlamento era para diminuir o poder concentrado nas mãos desse rei. Isso vai ser intenso e depois a gente vai falar melhor sobre isso quando falar sobre a Revolução Inglesa, onde o parlamento, até os dias de hoje, né, o parlamento, né, vai ser instituído como um espaço onde o rei, né, continua com a ideia do rei, né, até hoje a Inglaterra é assim, uma monarquia constitucional. O rei reina, mas não governa. Quem decide todas as questões políticas e econômicas é o parlamento. Tá? Roberto, ok. Né? Não teremos nenhuma pessoa como presidente querendo. Não, com certeza. Tá, Roberto. Assim, né? Vamos nos entender. Eu acho que talvez a grande questão é que a gente espera que nesses tempos aí que vamos viver, acho que vão ser tempos meio radicais, meio. Né? Seria tão bom que a gente pudesse assim. Eu penso assim. Você pensa diferente? Você falou o que você pensa. Eu falei o que eu penso e continuamos, né? Enfim, se eu não vou mudar a sua ideia, nem você vai mudar a minha, enfim, mas vamos nos respeitar, e é isso que. Eu acho que essa é a grande questão da política. Agora, talvez alguns argumentos que você coloque, eu possa pensar aqui. Talvez alguns argumentos que eu coloque, você possa pensar aí, enfim. Né? Mas isso sem agredir, mudar, né? Enfim. E viva a pluralidade. Eu acho que a minha grande defesa talvez seja essa, né? Assim, nós vivemos num mundo que é muito plural, muito diverso. Então, seguir só uma receita eu acho complicado. Né? Tá certo? Bem, aqui termino. Né? Acabei, eu acho que né, a gente ficou tanto na revisão que eu acabei não conseguindo avançar tanto como gostaria. Tá? Mas já dando um spoiler, né? Já acabou, Nisca, já acabou, é assim, né? Já dando um spoiler do que a gente vai falar na próxima aula. Eu não sei se eu já coloquei esse slide, vou ver se eu coloco lá para vocês. Tá?
Vamos começar a trazer como protagonistas uma nova classe social, a burguesia. Ela vai estar aí na, na, na síntese dessa formação dos Estados nacionais, enfim, no poder, na questão do absolutismo, enfim. Para a próxima aula, esse é o nosso assunto. Já vou colocar lá para vocês, tá? No material de apoio, vou ver se já está. Se não tiver, eu já coloco. Tá certo?